Fala turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje a gente vai falar um pouco sobre comportamento humano e algumas das teorias de Locke e Rousseau, certo? Então, primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso e arejado, né? Seus fones de ouvido, livros, cadernos, lápis, borracha e vamos para a aula. Então a gente vai falar um pouco sobre esse estado de natureza, né? Levando em consideração lá os três caras que são o Hobbes, Locke e Rousseau, né? E vamos começar aqui. O conceito de estado de natureza é uma abstração teórica que se refere a um momento em que os seres humanos organizam-se apenas sobre as leis da natureza. É um momento anterior ao surgimento de qualquer tipo de organização social e do Estado civil. Vale ressaltar que essa ideia de anterioridade não se refere a um momento histórico, mas a uma metáfora a um período pré-social dos seres humanos, né? Uma característica marcante é a ideia de que os indivíduos viveriam isoladamente ou organizados em pequenos grupos familiares dedicados à sua estrita sobrevivência. Esses indivíduos pré-sociais seriam plenamente livres, seguindo sua liberdade natural e iguais, não estando submetidos a construções sociais ou culturais. Então, assim, eles achavam, gente, né? Acho que principalmente o Hobbes, né? Thomas Hobbes aqui. Esse cara aqui, ó, que vocês estão vendo no próximo slide, de que a sociedade em si, sua formação, suas regras e suas ordens, né, seja elas de sociopolíticas, culturais e etc., só aconteciam porque o ser humano ele tinha o dom da sobrevivência. E para sobreviver e estar em harmonia com os outros seres que o cercavam, né, ou seja, os outros seres humanos, eles se submetiam a uma coisa chamada sociedade, né? Então eles acreditavam que o ser humano só conseguia viver em sociedade se fosse por um fim, né, de sobrevivência. Assim, para mim sobreviver, eu vou aceitar seguir normas, né, e regras socioculturais, políticas, né, para mim poder estar convivendo com essas outras pessoas que estão aqui próximas a mim ou ao meu redor. Então, esses indivíduos pré-sociais seriam plenamente livres, né? Ele fala aqui sobre os indivíduos do começo lá da raça humana, né? Seguindo sua liberdade natural e iguais, não estando submetidos a construções sociais ou culturais. Diferentes autores propõem diferentes visões sobre como seria o estado de natureza, né? As três principais concepções remetem à filosofia moderna, como Hobbes, Locke, né? Locke e Rousseau. Então a gente tem o Thomas Hobbes, né? Por John Mitchell, no século XVII, aí essa pintura, né? Que remete ao filósofo. E o Hobbes, gente, ele viveu em 1588 até 1679, né? E ele falava a seguinte coisa: os seres humanos possuem uma tendência natural à violência. Daí sua célebre frase: o homem é o lobo do homem, né? Por conta de seu intelecto, os seres humanos dominam a natureza, mas encontram em outros seres humanos os seus grandes rivais. Ele achava que a única pessoa que poderia fazer um mal a nós mesmos seria o próprio ser humano, né? Então, como a gente viu lá naquela parte que eu falei, que ele achava que a gente só conseguia viver em comunidade, em harmonia, se fosse na restrita, né, coisa de sobrevivência mesmo, né? A gente jamais, né, se submeteria a ter uma amizade ou viver num ciclo social se isso não fosse de interesse nosso a sobrevivência, né? Então Hobbes ele tinha essa visão, né, de que o homem era o único responsável pela destruição dele mesmo, né? Então ele caçava a si mesmo, né, buscando a sua sobrevivência. Os desejos dos indivíduos em estado de natureza gerariam disputas que poderiam levar à morte de uma das partes do conflito. Pela necessidade de segurança e principalmente por receio de uma morte violenta, os indivíduos preferem abrir mão do seu direito à liberdade e igualdade, né, dados pela natureza, para estarem, né, gente, aqui vivendo em sociedade, né? Então olha que coisa forte isso que ele falava, né?
principalmente por receio de uma morte violenta. Se não segue regras, se não vive em comunidade, em sociedade, está vivendo à margem da sociedade. Tem gente que vive, muita gente hoje que ainda vive à margem da sociedade, são pessoas que não seguem regras, né, sociopolíticas, culturais, né, e que eles se sentem livres por isso, né. E essas pessoas que vivem à margem da sociedade, mesmo não seguindo as regras da sociedade, se uma pessoa que vive à margem da sociedade invadir o nosso espaço, né, nosso meio cultural, e matar alguém, ou mesmo entre eles se matarem, eles vão sofrer as regras, né, das nossas leis, né? Então, mesmo que você viva à margem da sociedade, você não tem ainda mais essa liberdade. Hoje em dia, não. Então, ele fala isso, por receio de uma morte violenta, os indivíduos preferem abrir mão do seu direito à liberdade e igualdade dados pela natureza, né? Para assim viver nesses grupos sociais que a gente vive hoje em dia, né? Então, assim, sendo assim, celebram um pacto ou contrato social no qual passam a estar submetidos a um governo que possa, através de suas leis, garantir-lhes vida segura. Os seres humanos abandonam o estado da natureza e dão origem ao estado civil por meio de um contrato social, né? Vamos seguir essas regras, vamos frequentar a escola para nos educarmos e vivermos, né, socialmente preparados para a nossa vida futura. E assim seriam esses nossos contratos sociais. Quem me ferir, né, vai ser julgado. Quem me ameaçar vai ser julgado. Então, todos esses contratos sociais, eles garantem, né, a sobrevivência do ser humano. E, por fim, eu deixo com vocês essa atividade. O que você entendeu sobre as teorias de Thomas Hobbes? Faça um comentário de 10 linhas explicando seu ponto de vista, né? Então, você vai estar pegando aí esse conteúdo da nossa aula e vai estar dando 10 linhas, né, do que você entendeu sobre esse conteúdo, né? Pode estar analisando lá a frase também, né? O homem é o lobo do homem. E vai estar me dando esse exemplo. Lembrando que o conteúdo das nossas aulas, gente, está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, né? Sigam a gente nas nossas redes sociais. Acessem a agenda eletrônica de vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula. Valeu!